A paz e a graça a todos que assistem as mensagens que nós temos pregado. E hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus e buscar apoio em outros pequenos textos. Eu quero te convidar, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar comigo, a leitura que está em Mateus, capítulo 22, por favor, que diz assim, capítulo 22, verso 41 em diante. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Uma das coisas interessantes são as tradições. No direito, tradição é um termo técnico que fala da entrega num negócio de compra. O negócio só acontece, só se efetiva na tradição, quando há entrega daquilo que foi comprado. Então a palavra tradição, ela traz a ideia de coisas que nós recebemos e que ficam conosco com um valor muito grande. Na cultura, então a tradição é todo conhecimento verdadeiro, importante, que faz parte da vida das pessoas. Na cultura judaica dos dias de Jesus, a tradição dizia que o pai é sempre senhor do seu filho. Jamais, não é? Um pai chamaria o filho de senhor. Há um momento em que a autoridade de Jesus começa a ser questionada, começa a ser colocada em dúvida. Jesus então busca um dos textos de Davi, o Salmo 110, e ele vai fazer uma pergunta aos fariseus, aqueles que estão ali em discussão com ele sobre esse tema, e que estão lançando uma ideia de que ele, Jesus, não teria autoridade, de que os seus milagres faziam crer que ele tinha. Bom, ele então diz: como é que vocês pensam que o Cristo virá ao mundo? Vocês têm, na tradição, a esperança de que venha o Messias. E vocês acreditam na linhagem que começa lá no chamado de Abraão. Então, como é que vocês imaginam que ele virá? De quem o Cristo será filho? Eles então buscam nas tradições e vão dizer, ora, filho de Davi. Jesus então, com a simplicidade e a sabedoria, diz, bom, se o Cristo é filho de Davi, como que Davi, sendo profeta, em espírito lhe chama de Senhor? Era uma referência ao Salmo 110, onde está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E eles ficaram sem saber como responder, porque jamais o pai chamaria o filho de Senhor, e Davi, sendo um dos pais do Cristo homem, o chama de Senhor em espírito. Bom, vamos entender. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O primeiro Senhor, o Senhor que diz, é o Senhor Deus, o Deus eterno, o Deus que jamais será visto por nenhuma das suas criaturas, o Deus que não tem nome, o Deus que nenhuma mente criada pode alcançar, as que conhecemos e as que não conhecemos. E o segundo Senhor da frase, disse o Senhor ao meu Senhor, é o Cristo, que é parte dele, é eterno. Então Jesus vai explicar
aquilo que o próprio João Batista havia dito a respeito do Cristo. Ele é anterior a mim, ele é maior do que eu. O próprio Cristo, parte desse Deus invisível, é a parte visível dele. É o que ele dá a conhecer de si mesmo. Então ele é Senhor de Davi e de todos os homens. É isso que Jesus coloca. E um pouquinho para frente, Jesus vai dizer o seguinte, me permita ler para você. No capítulo 23, no verso 37. Então veja, na mesma sequência desse discurso, Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando Jesus, nessa conversa, mostra que ele é o Cristo, aquele que Davi havia indicado como sendo seu próprio Senhor, porque embora seja na história humana descendente do Davi, na eternidade ele é anterior a Davi, muito anterior a Davi. Ele é Senhor de todas as coisas. E aí esse Jesus vai falar de Jerusalém um pouco adiante. Ele vai falar, Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade eleita pelo próprio Deus. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha faz com os pintinhos, quando o gavião está passando e ela vem e abre as asas e os protege. E aí Jesus diz, mas vocês não quiseram. Eu digo então que daqui para frente vocês estão desprotegidos. Olha que interessante. Esse Deus eterno que se faz carne, que se faz homem, esse que é, na pessoa do homem Jesus, o próprio Deus, tem um desejo de proteger os seus filhos, de atrair para si, de limitá-los quanto ao mal. Mas há aí o direito da livre escolha, o livre-arbítrio. A pessoa pode escolher se ela quer estar debaixo da proteção, se ela quer entrar debaixo das asas do Altíssimo, se ela quer se esconder no esconderijo do Onipotente, se ela quer descansar à sombra desse Deus, se ela quer ser guiada às águas tranquilas, às pastagens verdejantes, se ela quer viver o que o salmista vai dizer, somente com os teus olhos olharás e verás a queda do teu inimigo, do perigo que não vai te acertar, da seta que voa de dia, mas passa por ti, não te pega. Jesus diz, eu queria e eu quero, eu desejo, mas vocês têm o direito de aceitar ou não. Nós vivemos um tempo muito interessante. Nós vivemos um tempo em que essa expressão coronavírus, ela ganha a imagem de um inimigo implacável. Notícias chegam do mundo inteiro de pessoas morrendo. O medo anda pelas ruas. Governadores, prefeitos, com bom senso, líderes de bom senso, estão dizendo às pessoas não se reúnam, porque assim vocês vão diminuir a possibilidade de contrair a doença. A curva não vai ser acentuada e o sistema de saúde não vai entrar em colapso. E nós teremos então mais chances de dar mais tratamento às pessoas. Então é nesse momento que a gente tem muito medo. Todo mundo, tá comigo? Todo mundo tem bom senso. Quem não tem bom senso, quem não tem juízo, vê o mal e não foge dele. Quem não tem bom senso, né, vai dizer assim, olha, isso aí não é nada, isso aí é um resfriado. Toma chá, caldo de galinha, não tem perigo, pode sair à rua, pode trabalhar, pode fazer tudo. Não tem nenhum problema. Falta bom senso. Porque nunca uma gripezinha, nunca um resfriado fechou a Disney. Nunca
uma gripezinha fez 1,5 milhão de pessoas, como agora na Índia, serem obrigados a ficar em casa. Então não é uma coisa simples, é uma coisa perigosa. E a gente tem que usar o bom senso. E Jesus vem e diz assim, olha, eu quero proteger vocês. E a gente escolhe ficar debaixo da proteção de Deus, usando o bom senso que Ele nos dá, estando debaixo da palavra. E é este o momento em que nós entramos no deserto. Assim como Jesus foi para o deserto, estamos todos convidados por essa situação a encontrarmos no nosso deserto o tempo para a família, o tempo para a esposa, o tempo para os filhos. A gente descobrir que não adianta o dinheiro na conta, o plano de saúde. Não adianta a gente ter um irmão médico. Não adianta a gente ter um título de doutor, de juiz. Não adianta o carrão da garagem. A gente foi obrigado a dizer, eu preciso de alguma coisa que seja muito maior do que isso. Eu preciso das asas do Altíssimo ao meu redor. Eu preciso ficar em casa e clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia do meu povo. Senhor, nós vamos fazer aquilo que precisa, aquilo que é humano, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a ciência nos aponta, aquilo que as pessoas de bom senso e que se dão ao trabalho de lutar contra o mal estão nos orientando. Mas antes de tudo e acima de tudo, Senhor, nós confiamos em Ti. Então esse que é o Cristo, Ele também é homem, porque Ele é filho de Davi. E como homem, Ele nos oferece a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, a tradição. A nossa tradição diz que devemos confiar nos médicos. Olha, se eu tenho um carro, e esse carro dá um problema, eu não levo no farmacêutico. Ainda que o farmacêutico seja meu vizinho e diga assim, olha, isso é a parafuseta da rebimbela, basta trocar. Eu vou procurar o mecânico. O mecânico sim vai dizer para mim, não, isso é um problema de injeção, isso é um problema de distribuição, isso é um problema técnico. Se eu tenho uma televisão, eu tenho um aparelho eletrônico, um celular, e ele apresenta um defeito, olha, eu não vou levar para o pintor de parede. Pode ser até que o pintor de parede seja desses brasileiros que tem esse dom maravilhoso de mexer e consertar, e ele até abriu um celular lá, um Nokia antigo, um LG, uma coisa assim, fez algum servicinho e até deu certo. Mas eu não vou levar o meu aparelho e dizer para ele assim, olha, conserta isso aqui. Eu vou procurar um técnico. O que é que os organismos que cuidam da saúde estão dizendo para nós nesse momento? O que é que a medicina está dizendo para nós nesse momento? O que é que os médicos, na linha de frente, na luta contra esse mal, estão dizendo para nós? Estão dizendo para nós que nós devemos nos cuidar, lavar as mãos, ter cuidado com as roupas, evitar ajuntamento, tentar discernir o que é uma gripe desse mal. Eu não vou procurar ouvir uma pessoa que não é técnica da área. Eu não vou procurar ouvir uma pessoa que não tem uma formação nessa área. Então essa é a parte humana, é a tradição. Eu recebi a sabedoria dessas pessoas. E eu tenho essa parte espiritual que o próprio Jesus diz, olha, eu quis abraçar você, Jerusalém, e Ele ainda quer. Nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos os filhos eleitos. Nós somos aqueles que são chamados a herdar a vida eterna. Nós todos. Não importa a placa da sua igreja. Se você tem um coração voltado para Deus, se você conhece Jesus, você é um desses pintinhos que Ele, no papel dessa galinha protetora, quer proteger. Então, faça a sua parte como homem, como Jesus é homem, é filho de Davi, mas Ele é anterior a Davi, Ele é Deus. Então, esteja diante dEle, aproveitando esse momento e conhecendo a sua impotência, conhecendo a sua fragilidade e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim.
Se volte às Escrituras. A palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê, poder de salvação. A palavra de Deus nos orienta nesse momento, como a palavra, leia, reflita. Entre no silêncio de Deus, vá para um cantinho, fique ali em silêncio. Às vezes a melhor oração é não falar. Às vezes a melhor oração é o silêncio. É sentir Deus, é deixar o Espírito interceder com gemidos inexprimíveis. São gemidos da alma que não encontram expressão na cultura humana. Então é de um Espírito criado por Deus para o Espírito de Deus, Criador. Esse é o momento da oração em que você se lembra de cada pessoa. É do momento em que você reflete sobre a sua arrogância, a sua prepotência, sobre o seu medo, sobre a sua história, e você começa a se lembrar que precisa voltar lá atrás, consertar, pedir perdão, que você começa a considerar os verdadeiros valores e não aqueles que você pensou que eram verdadeiros e que os encontra mentirosos, como o dinheiro, como os títulos, como os bens. E você começa a dizer para você mesmo, como vale uma boa relação, como vale uma boa lembrança, como vale ser bem lembrado. Então, quando Jesus pergunta, de quem vocês acham que o Cristo é filho? E respondem, de Davi. Ele diz, como então? Como então Davi, em espírito, lhe chama de Senhor? Porque Davi, profeta como era, cheio e movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e movido pelo Espírito Santo, ele sabia que o Cristo é Espírito eterno, Criador de todas as coisas, mas que por um plano entra na história humana em algum lugar como seu descendente. Então ele diz, profeticamente, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Senhor Deus ao meu Senhor o Cristo, assenta-te à minha direita no trono, até que eu, Deus, derrube todos os teus inimigos. Eu quero te falar em nome de Jesus. Deus, por Cristo Jesus, vai fazer com que praga nenhuma chegue à sua porta e o teu inimigo vai cair. Mas se você se deixar tocar pelo Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe, vamos em paz e que Ele seja conosco. Amém.